Temos aqui a participação do nosso ouvinte Hilson, né, pelo WhatsApp. Hilson Sena de Caruaru, Pernambuco. Bom dia. O luto me fez evoluir e ressignificar. Sou mais fiel ao Cristo. O dia de finados deveria ser o dia dos que não foram. Abraço a todos, em especial ao amigo Marcelo. E aí, Marcelo? Ô, Rilson, olha, Van, tem tantas pessoas aqui, acho que a gente tinha que fazer um dia um programa, Van, só com os ouvintes, assim, Marco, Rilson, tem a Simone, são pessoas que estão conosco, é a Struder, Elaine ou Eliane, Elaine Struder, Elaine. Elaine Struder, são pessoas que estão sempre conosco. Primeiro, Rilson, obrigado por compartilhar isso com a gente. Eu sei um pouco da sua história e tem uma pessoa incrível que eu conheço, Van, ela fala assim, que dentro do veneno que você tomou está o antídoto. Parte do veneno da cobra eu tiro para fazer o antídoto. Algumas vacinas do coronavírus é com o próprio vírus. O que eu quero dizer, às vezes, a dor que você sentiu, esse luto que você viveu, talvez a dor que você sentiu familiar, de abuso, do próprio luto, você pode ajudar outras pessoas que estão começando a viver disso, sobre isso. Porque você deu um jeito de sobreviver. O Wilson falou que está mais apegado e conectado com Cristo. Acreditar na vida, mas conectar outras pessoas. Quando eu ajudo, Van, a sua cura, quando eu me permito ajudar a sua cura, eu estou me curando. Van, eu vejo os meus vídeos, muitas das coisas que eu falo são para mim, não são para a audiência. Ali eu estou me curando, ali eu estou ouvindo. E o Wilson faz isso brilhantemente. Obrigado, meu irmão, por abrir seu coração conosco, compartilhar com a gente. Mas eu lembro você, a sua cura passa por curar outras pessoas. Muito do que você fala, você está falando de você. Muito do que você vê, você está falando de você. E talvez você esteja pedindo um socorro e não está percebendo. Olha mais os seus pensamentos, suas palavras e suas ações, elas querem falar com você. Van, Edson. Edson. Não, fantástico, né? Eu queria fazer um complemento para aquilo que eu estava falando, e até essa questão trazida aí pelo Hilson, o nome dele, né? Isso. Que é o seguinte, eu queria até convidar os ouvintes para lerem lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte do livro tem os testemunhos ali dos espíritos, né? E tem o senhor Cardon, que é um médico, era médico quando encarnado, que ele teve uma experiência inusitada na vida dele quando ele estava desencarnando. O senhor Cardon estava morrendo, ele ficou todo vermelho, roxo, parou de respirar, a família toda em desespero, aquela situação. Aí passa um tempo, ele volta. Aí ele volta, normal, né? E fala para os familiares, olha, não fiquem assustados, não fiquem preocupados, eu estava num lugar maravilhoso, a vida né, a experiência é bela, ou seja, ele vai relatando uma série de coisas para deixar o pessoal tranquilo. Aí o pessoal relaxa e tal, né, se despede, sai, cada um, daqui um pouco ele vai lá e desencarna. Meu Deus. Tá? Aí o Kardec faz pergunta para ele, o Kardec evoca ele e faz pergunta, né? O que foi aquilo? Ele fala, não, eu fui, de fato, me desprendi, eu senti aquela experiência maravilhosa e eu precisava relatar isso para os meus familiares para tranquilizá-los, entre aspas. Para que eles perdessem o medo, para que eles não ficassem assustados em relação ao que estava acontecendo. Tá? E aí, de fato, aí quando eu senti que eles estavam mais tranquilos, aí chegou o meu momento, aí eu fui. Depois o Kardec vai conversando mais com ele, mas aí eu queria que os ouvintes procurassem o senhor Cardon, Espíritos em Condições Medianas, que está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Perdão, do livro Céu e Inferno, para vocês verem que experiência interessante, né? Ele veio justamente para desmistificar, para falar para os familiares para não sofrerem, que de fato ele estava indo para uma situação melhor. E, voltando de novo às experiências de quase morte, a maioria, você não diria que 99% diz que são experiências boas demais. Tem pessoas que não querem nem voltar. Só para vocês terem uma ideia, a situação. Aliás, eu estava conversando com o pessoal da Suíça sobre isso, e um dos participantes ali dessa live que a gente estava fazendo, contou que um amigo dele teve uma experiência assim com o pai. O pai médico também, né, estava desencarnando,
e aí tinha aquela história, né, de desligar o aparelho para voltar, de não voltar. Os dois filhos, né, decidiram que os médicos deveriam fazer a ressuscitação do pai. E fizeram. O pai volta e não dá uma bronca neles. Falou, por que vocês fizeram isso? Eu estava tão bem. Vida, rapaz. Olha que coisa interessante. Isso foi relatado para mim há um mês atrás. Então, entende? A gente precisa mudar, de fato, a nossa ideia sobre luto, sobre morte, né? E, aliás, é o que a gente está tentando fazer aqui no programa de hoje, né?